Então, gente, vamos voltar aqui a estudar as propriedades periódicas, tá ok? Então, vamos estudar hoje, deixa eu colocar lá no slide, a energia ou potencial de ionização, tá bem? São sinônimos, né? O que é essa energia? Definição: é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo, sendo que esse átomo, ele tem que estar na fase gasosa. Ou seja, também tem outra definição, eu vou falar daqui a pouco. Eu tenho um átomo X qualquer, né? E ele tem que estar na fase gasosa. Eu forneço energia a esse sistema. Então, se eu forneço energia a esse sistema, a energia, ela geralmente vai ser uma energia tal que arranque um elétron, né, da última camada de valência do átomo, formando assim um cátion, né, também no estado gasoso, mais um elétron, né, que vai ser dispensado. Então veja, tem outra definição também, que seria a energia necessária para arrancar um mol de elétrons a partir de um mol de átomos. Tá ok? Então essa definição, né? Aí deixa eu explicar logo uma coisa aqui, muito importante. Vamos dizer aqui que você tem o átomo de lítio. Vamos pegar um exemplo prático. O átomo de lítio, o número atômico, o Z dele é igual a 3. Ele é neutro, hein? Tá no seu estado fundamental. O estado fundamental neutro significa que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Ou seja, prótons aqui é 3 e elétrons aqui é 3. Ou seja, não há nenhum excesso de carga positiva, nenhum excesso de carga negativa, porque ambas as cargas estão equilibradas e ambas se anulam, tá ok? Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do lítio, 1s2, 2s1. Então a energia de ionização, se eu fosse aplicar aqui, o lítio, ele tem 3 camadas, né? Camada K e a camada L. Então eu tenho o núcleo do lítio aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui, e eu tenho a eletrosfera, né, do lítio. Eu tenho a camada K, que é a camada mais próxima ao núcleo, com carga positiva, e tenho a camada L, que é a camada mais externa, né, que é a maior distância em relação ao núcleo. Significa que, na camada L eu tenho um elétron, só que na camada K eu tenho 2 elétrons, né, como a gente vê aqui, camada K 2 e camada L 1, ok? Aí veja, a energia de ionização vai medir o quanto é necessário em termos de energia para eu arrancar esse primeiro elétron aqui, tá ok? Vai existir a segunda energia de ionização, que seria o que? Você vai formar, né? Se eu arrancar aqui esse um elétron, ou seja, arranquei esse um elétron dessa camada mais externa, o lítio vai ter quantos elétrons? Só 2, né? Se eu arranquei um, vai sobrar 2 ainda. Só que o lítio, ele tem quantos prótons no seu núcleo? 3, né? Então aqui, eu tenho 2 cargas negativas mais 3 cargas positivas. 3 com menos 2 dá 1 positivo de saldo, né? Então eu vou formar aqui, no caso do lítio, deixa eu mudar de cor aqui. Eu vou formar aqui no caso do lítio, eu tenho o lítio gasoso, forneço energia para ele. No caso do lítio eu vou formar, no caso não, geralmente, um cátion, onde vai ser liberado um elétron, também forma gasosa, hein? Então a energia de ionização, ela sempre vai formar cátions, hein? Porque você está arrancando elétrons. É isso que eu quero dizer. A energia de ionização, quando aplicada, sempre vai formar cátions, ok? Ou seja, ela é espécies químicas com excesso de carga positiva. É isso, simplesmente. Então veja, eu falei para vocês, né, sobre essa questão da
energia de ionização. Deixa eu pegar aqui, viu, gente? Pronto. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Então, a energia de ionização está aí mostrada para o hidrogênio. Hidrogênio, ó, número atômico 1. E ele está neutro no seu estado fundamental. Então, ele tem um próton e um elétron. Só que eu aplico a energia aqui e arranco esse elétron. Então, vai ficar um excesso de carga positiva. Então, você vai formar um cátion. E aqui vai liberar um elétron. Aí, a energia necessária para eu arrancar esse elétron, né, ela é medida em joules, ok? KJ significa quilo, quer dizer 1000, né? E joules é uma unidade desenvolvida para medir energia, ok? Então, deixa eu ver aqui, falamos, ó. Então, eu tenho aqui, ó, aqui faltou mais, mas ó, eu tenho um átomo de cobre. O átomo de cobre, eu já sei previamente, o número atômico dele é 29. Então, ele tem 29 prótons e 29 elétrons. Só que eu vou arrancar o primeiro elétron, né? Aí eu vou formar um cátion. Se eu pegar esse mesmo cátion, tem que ser o mesmo cátion formado, e aplicar mais energia, aí eu vou ter minha segunda energia de ionização. Aí eu vou formar outro cátion, em vez de ser o cátion mais um, 2 mais, porque já vai ter um excesso de 2 cargas positivas, tá ok? Aí veja, aqui eu tenho, tá explicando aqui o fato de como é que a energia de ionização aumenta, né? Vamos para cá, forma prática. A energia de ionização, viu, gente? Ela aumenta na tabela periódica. Lembrando, ó, você tem os grupos ou colunas. Ou seja, essas colunas aqui todinha. Tá ok? E você tem as linhas, né? Que é os períodos. São 7 períodos. Então veja. Se eu considerar o mesmo grupo, tem que ser o mesmo grupo. Vamos considerar aqui o grupo dos metais alcalinos terrosos, né? Metais alcalinos terrosos é do berílio. Então, os metais alcalinos, se eu considerar o mesmo grupo, a energia de ionização ela cresce de baixo para cima. Por quê? É bem simples de entender. Vamos pegar lá o caso do hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um tamanho menor em relação ao lítio. Por quê? Lembrando, ó, quando você muda de período, você aumenta, né? Você aumenta, logicamente, se você descer o período. Aumenta o quê? O número de camadas eletrônicas. O lítio, ele só tem uma camada. Por quê? Ele está no primeiro período. O lítio não, o hidrogênio. O lítio, ele tem 2 camadas. Por quê? Ele está no segundo período. O sódio, 3 camadas. Porque ele está no terceiro período. E assim por diante. Então é natural que os elementos, né, maiores, né, ou seja, aqueles elementos que têm várias camadas eletrônicas, né, esses elétrons que estão mais externos aqui, eles têm uma certa dificuldade em ser atraídos pelo núcleo, ok? Fazendo com que a energia de ionização seja baixa para átomos grandes, ok? Aí existe uma certa dificuldade, né, em o núcleo segurar o elétron, então fazendo com que a energia seja baixa para arrancar um elétron. Já nos períodos, né, a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita. Isso tem a ver com a carga nuclear efetiva. Por quê? Uma carga nuclear efetiva muito alta, né? A gente sabe que a carga nuclear efetiva cresce da esquerda para a direita, faz com que os átomos, né, segurem com mais, né, força os elétrons, fazendo com que seja necessário mais energia, né, para arrancar elétrons. Então, se eu comparar aqui lítio com flúor, tá ok? O lítio com flúor, em termos de energia de ionização, o flúor tem uma energia de ionização bem mais alta do que o lítio. Significa o quê?
que é mais difícil é arrancar elétrons do flúor. Por quê? O flúor tem uma carga nuclear efetiva maior que a do lítio. Isso é interessante, sabe por quê, gente? No ensino médio, principalmente no ensino médio, eu falei para vocês sobre os elementos representativos, né? Que são esses aqui, ó, família ou grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, tudo isso aqui, ó. Deixa eu até destacar aqui com um marcador de texto, ó. No ensino médio é muito importante esses elementos aqui, ó. Em prova de ensino médio geralmente é o que cai, viu? E o hélio. Tá bem? Então, ó, esses são os elementos representativos. No ensino médio, vocês vão ver comigo ainda, né, o conceito de ligação química. Então, no conceito de ligação química, você tem que saber quais elementos têm tendência, né, de formar cátions e quais elementos têm tendência de formar ânions. Esses metais aqui, ó, não quer dizer também que esses aqui não formem, não, né, os metais de transição. Tem os metais alcalinos, tem os metais alcalinos terrosos e os metais de transição. Eu estou chamando a atenção dos metais alcalinos ou elementos representativos, o grupo 1 e o grupo 2, porque são os mais importantes. Veja, esses elementos aqui têm uma energia de ionização baixa quando comparado com os ametais ou os semimetais. Então eles têm uma tendência muito forte de formar cátions, ok? Já esses aqui, ó, eles têm principalmente a partir do nitrogênio, eles têm uma tendência muito forte de formar ânions. Então, esses elementos aqui têm uma certa dificuldade de você arrancar elétrons. Aqui você tem uma certa facilidade de arrancar elétrons, ok? Vamos ver isso na forma de exercícios aqui, ó. Vamos lá, indique se a afirmação é verdadeira ou falsa. Elementos da mesma coluna da tabela periódica, ok, tem a mesma configuração eletrônica na camada mais externa, né? Então, ó, deixa eu apagar aqui, viu, gente? A gente não se confundir. Pronto. Então, ó, mesma coluna, o mesmo grupo, se o elemento tá, ó, na mesma coluna, o mesmo grupo, que é sinônimo, né? Coluna em grupo, significa que sua camada de valência, deixa eu dar um zoom aqui, viu? Significa que sua camada de valência, ela tem uma característica em comum. Qual é? Nesse caso aqui, ó, o hidrogênio, ele tem um S1, é a camada de valência dele. Já o lítio, a camada de valência dele é 2S1. O sódio, 3S1. Significa o quê? Ó? Se você pegar o mesmo grupo, aqui, ó, mesma coluna, todos esses elementos vão ter um elétron na camada de valência. Bem como, ó, aqui já é a família 2A, o grupo 2. Você vai ter elementos com a mesma quantidade de elétrons de valência. Nesse caso aqui é 2, então a família 2A, grupo 2. Então, ó, 2S2, 3S2 e assim por diante. Se você analisar, ó, todos esses grupos aqui, né, eles têm a mesma quantidade de elétrons de valência, tá ok? Então, deixa eu voltar aqui. Peraí, viu, gente? Porque... Pronto. Peraí. Tô tentando sair aqui. Ordem crescente. Peraí. Pronto. Aí veja. Voltando aqui, né? Elementos da mesma coluna da tabela periódica têm a mesma configuração eletrônica na camada mais externa. Verdadeiro, né? Todos os elementos do grupo A, 1A, tem um elétron em sua camada de valência. Verdadeiro também. 1A, um elétron, né? Todos os elementos do grupo 6A têm 6 elétrons, né, na sua camada de valência. Também, né? Tem 6A, 6 elétrons. Os elementos do grupo 8A têm 8 elétrons em sua camada de valência. Verdadeiro também. O primeiro período da tabela periódica tem um elemento. Ó, vamos explicar essa questão aí de período. O período significa a quantidade de camadas, hein? Não é a quantidade de elementos, não.
Se os elementos estão no mesmo período, é porque eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Assim, ó, se você notar aqui, ó, o hidrogênio tem uma camada e o hélio também tem uma camada. Eles podem diferir na quantidade de elétrons. Aí veja, o lítio tem uma camada, o sódio tem... o lítio tem duas camadas, porque aqui já é o segundo período. O berílio também, o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Então isso é muito interessante, né? Você dominar essa questão do período. O período não significa que é do primeiro período só vai ter um elemento no primeiro período. Como a gente está vendo aqui, ó, tem dois elementos no primeiro período. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos no segundo período. Tá ok? Então essa afirmação aqui é falsa. Indique se a afirmação é verdadeira ou falsa. A energia de ionização é a energia necessária para remover de um átomo em fase gasosa o elétron mais externo. Verdadeiro, né? Tem a representação comum, ó. Você tem um átomo, né, no estado gasoso, aí você fornece energia para esse átomo, aí você arranca um elétron, então você forma um cátion também no estado gasoso e libera um elétron, carga negativa. Então, verdadeiro. Quando o átomo perde elétron, torna-se um íon de carga positiva. Verdadeiro, né? Perder um elétron, forma um cátion. A energia de ionização é uma propriedade periódica, porque a configuração eletrônica do estado fundamental é uma propriedade periódica. Ó, a energia de ionização é uma propriedade periódica, porque ela se repete. Tá ok? Se você fizer um gráfico assim, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você fizer um gráfico, né? XY, aqueles gráficos cartesianos, e você pegar esses elementos aí, ó, hidrogênio, aí aqui, ó, à medida que você vai aumentando da esquerda para a direita, você vai aumentando o número atômico. Você vai notar que há uma periodicidade das propriedades periódicas, né? Raio atômico, raio atômico, energia de ionização, por enquanto essas duas que a gente viu, mas tarde a gente vai ver eletronegatividade, afinidade eletrônica. Então você vai ver uma periodicidade, ou seja, elementos que pertencem ao mesmo grupo, né, da tabela periódica, eles tendem a repetir propriedades, então é uma periodicidade. Agora essa justificativa aqui, porque a configuração eletrônica do estado fundamental é uma propriedade periódica, é falsa, hein? Isso aqui não justifica não. Aí a energia de ionização geralmente aumenta da esquerda para a direita ao longo de um período da tabela periódica. Correto, né? Como a gente viu aqui, ó, veja, a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita. Por quê? Carga nuclear efetiva, ela também cresce da esquerda para a direita, dificultando assim você retirar elétrons desses átomos mais à direita, tá ok? E ela cresce de cima para baixo por causa do tamanho dos átomos. Átomos maiores, como estão aqui, ó, esses que estão abaixo, eles têm você tem uma facilidade de retirar elétrons dele, ok? Então aqui, ó, aumenta da esquerda para a direita, correto? Verdadeiro. A energia de ionização geralmente aumenta de cima para baixo. É o contrário, né? De baixo para cima, né? Tá errado, então aqui é falso. O sinal de uma energia de ionização é sempre positivo e o processo sempre endotérmico. Veja, deixa eu explicar isso aí para vocês. Eu tenho aqui, ó, quando falamos em estado fundamental, é o estado mais estável que um átomo tem. Quando você fornece energia para ele, você está aumentando a energia. Vamos dizer, eu tenho aqui o estado fundamental 100. Quando eu forneço energia para arrancar um elétron, vamos dizer que eu vou para 200, ok? Para formar o cátion. Aqui eu tenho um estado fundamental, um estado gasoso, e eu tenho um cátion, um estado gasoso. Então você tem que fornecer energia para o átomo e para o cátion, né? Formar cátion dele. Então o que é que ocorre aqui? Se eu for medir essa energia, variação de energia, lembrando que toda variação é um delta, né? Então uma variação é um delta. É o final da energia menos o inicial da energia. Qualquer variação é assim. Então
Então, ó, qual é o final dessa energia aqui? 200, né? E qual o inicial dessa energia aqui? 100. Então vai ser 200 menos 100. Então aqui, ó, eu vou ter uma variação de 100. Significa o quê? Que esse processo foi endotérmico. Endotérmico significa você fornecer energia ao sistema. Como é que você conhece um sistema endotérmico? Pelo valor da energia. Se for positivo, endotérmico. Se for negativo, ó, eu vou escrever aqui, endotérmico. Processo com variação de energia, né? O delta, né? Delta E, ele vai ser maior que zero. O exotérmico, o delta E vai ser menor do que zero. Então vai ser negativo esse delta E. Então tranquilo, né? Vamos lá. O sinal de uma energia de ionização é sempre positivo. E o processo é endotérmico também, né? Por causa daqueles motivos. Então aqui verdadeiro. Deixa eu ver aqui. Terceiro. Aí é dada a configuração eletrônica de 5 elementos químicos pertencentes ao mesmo período. Ó, aqui é o mesmo período. Significa que todos têm a mesma quantidade de camadas, né? Eletrônicas. Pode ver aqui, ó. Número quântico principal maior aqui, ó, é 3, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 3. O que vai alterar aqui é a configuração eletrônica, a quantidade de elétrons. Então todos aqui tem 3 camadas. Então o elemento que apresenta a primeira energia de ionização mais elevada é, ó, traduzindo, qual é desses elementos aí que tem a energia de ionização mais elevada? Lembre-se, ó, se eles estão no mesmo período, então a gente pode comparar o que? O crescimento da energia de ionização. Veja, qual o número atômico aqui? Vamos contar. A quantidade de elétrons. 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12 e aqui dá 18. Então Z aqui é igual a 18. Aqui no B, ó, 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12. Aqui dá 15, né? Então Z aqui é 15. Veja que ele fez de forma maliciosa, né? Já misturando aí, ó. Então aqui, ó, contando, aqui, ó, 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 1 dá 13. Aqui, 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12. E aqui o Z é igual a 11, porque, ó, 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 1 dá 11. Então, ó, a gente sabe que o número atômico cresce da esquerda para a direita. Então, ó, o elemento 11 vai vir aqui, depois o elemento 12 vai vir aqui, o 13 vai vir aqui, aí o 15 vai vir aqui e o 18 vai vir aqui. Então, ó, quem tiver mais à direita vai ter a primeira energia de ionização mais elevada, né? Qual é o elemento que tem a energia de ionização mais elevada? O elemento que tem número atômico 18. Então seria o elemento letra A, né? O elemento A que tem essa. Aí vamos ver aqui. As energias de ionização de um metal M é um metal qualquer, hein? São. Aí a primeira é essa, esse valor aqui. A segunda é essa, a terceira é essa e a quarta é essa. Com base nesses dados, espera-se que um átomo desse metal, ao perder elétrons, adquira a configuração mais estável quando perde. Aí é que tá, né? Se você tem um metal e veja só, no caso aqui, veja o que ele está dizendo. A primeira energia de ionização é 138. A segunda, né, é 434. Significa que você praticamente quadruplicou, né, essa primeira energia de ionização aqui, ó. Da segunda para a terceira, você não dobrou, mas aumentou, né, vamos dizer, a diferença é de 200, né? Vamos dizer que aqui fosse 400 e aqui 600. 200, né? Então, veja, ó, eu tenho um metal M qualquer, aí no estado gasoso.
Aí eu forneço energia para ele. Então ele vai formar um cátion, né? M, no estado gasoso também. Mais um elétron. Depois eu pego o mesmo cátion e aplico, né, outra energia de ionização. O mesmo cátion. Mais energia. Aí eu vou formar 2 mais, né? Aí eu pego esse mesmo cátion, vou representar esses dois aqui por 2 mais, hein? Aí aplico mais energia. Vocês estão entendendo que eu estou arrancando um elétron de cada vez? Isso no estado gasoso sempre, hein? Então aqui eu vou formar 3 mais. Aí agora eu vou pegar esse metal, o cátion aí, né? E vou 3 mais, aplicar mais energia. Opa, deixa eu apagar aqui porque já tinha escrito, né, gasoso. Vou apagar isso aqui também. Então, ó, 3 mais, e aqui é gás. Poxa, deixa assim. Mais energia, né? Então vou formar o cátion 4 mais, né? Estado gasoso. Mais elétrico. Aí eu fui arrancando um por um. Só que nota uma coisa. Do primeiro para o segundo é 400, vamos dizer aí, né? Sai de 100 para 400. Do segundo para o terceiro é 650. Esses valores de energia são valores, assim, quando comparados uns com os outros, são até valores pequenos. Mas note, quando eu vou para arrancar o quarto elétron, né? Eu vou para 2767. É mais do que o triplo, né? E se eu multiplicar por 4 esse valor aqui, ó, anterior, do terceiro, eu ainda não chego ao valor. Significa o quê? Que existe uma tendência muito forte desse metal formar um cátion com carga 3+, então seria a letra B. Ou seja, uma tendência muito forte dele perder 3 elétrons, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou parar por aqui, né? Vamos continuar na próxima aula com afinidade eletrônica, que é outra propriedade periódica. Muito obrigado e até a próxima, tá ok?